Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, amigos, família. É com grande satisfação que eu estou aqui novamente com vocês para mais uma live. A live de hoje, o tema é Alzheimer e a estimulação cognitiva. Eu sou a professora Ana Cristina, professora da Rede Pública Municipal daqui de Jundiaí, psicopedagoga clínica institucional, também sou especialista em educação inclusiva e sou filha da Chicletinho, como muitos já conhecem a minha mãe. Fevereiro é um mês, eu não digo especial, mas é um mês de reflexão, né? É o mês roxo, onde nós usamos para refletir essa questão das demências, né? Uma delas, a doença de Alzheimer. É possível envelhecer de forma ativa e com grande qualidade e felicidade. Porém, cada vez, devido à própria estimativa de vida que tem ampliado, devido à tecnologia, a medicina tem avançado muito com os cuidados, encontramos situações onde o aparecimento de doenças crônicas e irreversíveis se tornam frequentes devido ao avanço da idade da população, principalmente após os 60 anos. Estamos falando das demências, que em sua grande parte acaba aparecendo numa idade mais madura. Aparecem grandes dificuldades, principalmente em relação em se detectar essas doenças e principalmente na prevenção e na estimulação. De acordo com as pesquisas, o quadro de demências tem aumentado consideravelmente, sendo o quarto maior registro de morte no mundo, atingindo 0,7% de 60 a 64 anos e 38% de 90 a 95 anos. Na doença de Alzheimer e demências similares como essas, as atividades de estimulação cognitiva são fundamentais. Justamente, já sabemos que os quadros são irreversíveis, porém, podemos fazer com que esses quadros e esses sintomas que essas demências ocasionam pode ser um pouco revertido no sentido de diminuir o impacto, tanto para o paciente como para a família que enfrenta essa problemática dentro de suas casas. Hoje eu estou com uma conhecida de vocês, uma super amiga que sempre topa as minhas lives, a Juliana Nakazaki, que dispensa, né, maiores apresentações. Vou deixar para ela que ela mesma se apresente, porque a gente está aqui entre um bate-papo de amigos. Boa noite, Ju, tudo bem com você? Olá, Ana, boa noite a todos. Novamente agradeço demais, né, pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite, né, de quarta-feira, falando e conscientizando sobre a importância, né, da estimulação cognitiva e esclarecendo um pouquinho também a respeito do Alzheimer, né? Então, eu sou psicóloga desde 2008, especialista em educação especial e inclusiva, tenho extensão em neuropsicologia pela USP e hoje estou aqui para a gente poder falar, esclarecer, tirar dúvidas. Então, como a Ana falou, é um bate-papo, né? Não deixa a gente sozinha, não. Podem mandar suas perguntas, fazer seus comentários, aproveitem para compartilhar essa live para que maior quantidade de pessoas possam ter acesso a essas informações que a gente vai colocar aqui. Então, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Ju, a sua disponibilidade de sempre estar aqui compartilhando os seus conhecimentos conosco. Para mim é um tema que eu falo que ao mesmo tempo é fácil, porque eu lido com isso diariamente, então é, é, profissionalmente falando, né, enquanto psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, enfim, tudo isso seria um pouco mais fácil pensando na parte profissional. Mas eu tenho um enfrentamento de filha. E aí, quando você se vê na situação de filha, isso não é nada fácil. Né? Então, você ter uma equipe que você possa contar e ter informações, isso é fundamental nesse momento, as informações e uma equipe que auxilie tanto na questão de prevenção, como no momento da doença, como nesse processo de estimulação. E hoje a gente vai estar conversando um pouco da importância da estimulação. Mas antes disso, Ju, eu acredito que para quem está nos ouvindo agora e quem nos ouvirá depois, né, assim que terminar essa live, ela vai estar disponível na minha página do YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí SP. Então, quem não conseguir assistir na íntegra ou não conseguir assistir todinha aí, né, teve algum probleminha, entrou na metade, vai lá no canal do YouTube, curte, compartilha e assiste lá que vai estar lá, ok?
Eu acredito que o importante agora é a gente ter uma definição de mal de Alzheimer. O que seria essa doença, o mal de Uhum. Alzheimer, né? A gente fala, mas as pessoas não têm uma definição do que seria essa doença. Sim. Bom, o mal de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Então acontece uma a partir de determinado momento que vou falar um pouquinho também nessa dificuldade, né, da questão do diagnóstico, mas o cérebro ele começa a perder a função. Então, falando de uma forma muito simplista, né, o Alzheimer ele vai matando os neurônios, né, as conexões, e isso vai interrompendo alguns processos que a pessoa já, né, tinha toda a questão da habilidade, né, e o domínio. Então, o que que acontece? Como eu disse, é uma doença, então, neurodegenerativa. Acontece dentro do cérebro da pessoa, afeta todos os outros aspectos, né, porque é o cérebro que comanda o nosso corpo, e ela vai, então, gradualmente perdendo algumas funções. Principalmente começa, né, com a questão da memória, mas ela também atrapalha, né, o funcionamento de outras atividades da vida diária, como a questão da fala, da linguagem, né, a comunicação, a questão dos cuidados pessoais, a questão da socialização, ela também pode trazer uma mudança brusca no comportamento, uma maior irritabilidade, inclusive alguns comportamentos agressivos diante de situações que não impedem, né, que assim, acaba saindo fora daquele contexto. Então, o mal de Alzheimer basicamente é isso, é uma doença neurodegenerativa que sim acomete mais pessoas a partir dos 65 anos. Existe sim casos, né, de início precoce, entre os 45 até 55, mas geralmente a partir dos 60, 65 anos é quando os primeiros sintomas começam a aparecer. A minha mãe, os primeiros sintomas dela começou aos 63 anos. Minha mãe começou um pouco mais nova, e assim, foi uma mudança de comportamento dela que nós percebemos, porque a minha mãe sempre foi muito Uhum. metódica com a casa, ela não deixava nada sem fazer, então tudo que ela começava, ela terminava. A parte de leitura dela, ela lia muito. E a gente começou a perceber no nascimento da minha sobrinha, porque ela sempre fazia mantas, né, as roupinhas do bebê, ela esqueceu de terminar a manta. A Letícia nasceu e não tinha manta. E aí ela caiu em choro porque não tinha feito a manta. E aí, naquele momento, eu achei estranho, porque ela jamais faria isso. Ela era super Uhum. mãezona, avó. Ela sempre teve muito zelo com essa questão da família, né? Dos cuidados com a família. E foi o primeiro comportamento que chamou atenção. O segundo foi que ela não estava tomando mais os remédios, e eu não percebi, porque eu comprava os remédios de diabetes, ela é diabética, eu entregava na mão dela, e para mim ela estava tomando. Enfim, ela passou mal, levamos para o hospital, 590 a glicemia dela. O médico falou, viu, ela é diabética, vocês não dão um remédio? Eu falei, não, ela toma o remédio, eu compro todo mês, eu que entrego na mão dela. Quando eu chego em casa, fui ver a caixa de remédios, assim, tipo, lotada. E aí fui até para o hospital, falei o que eu tinha observado, ele falou, olha, é melhor você começar a pensar em procurar um neurologista. Porque se a sua mãe sempre teve um comportamento metódico e de repente ela parou, alguma coisa pode estar sinalizando, né? E aí a gente entra na nossa segunda Uhum. pergunta, Ju. Essa questão do diagnóstico. Isso para a nossa família foi muito difícil, o diagnóstico. Eu fico imaginando para as pessoas que não têm tantos recursos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que se dá o diagnóstico. Boa noite, Roseli, boa noite, Rosinha. Beijo no coração de vocês. Obrigado pela presença. Bom, assim como a maioria das doenças neurológicas, existe uma série de critérios, né, para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso e isso vai nos trazer, né, a questão de fazer uma orientação mais adequada
família. O diagnóstico de Alzheimer, como todos os outros diagnósticos, precisa ser realizado por um médico. Então, o neurologista ou o geriatra, né, podem trabalhar juntos para conseguir, né, fechar esse diagnóstico, porque como você mesma comentou, o Alzheimer faz parte do grupo, né, na classificação de doenças de demência. Existe a demência senil, que é exclusivamente, né, aí para a questão da idade, mas que tem algumas características e alguns sintomas muito próximos do Alzheimer, assim como outras doenças relacionadas também às questões de memória, né, que pode ser uma perda de memória a curto prazo e que com o envelhecimento vai trazendo a perda de outras funcionalidades. Então, né, como eu disse, os sintomas, os primários, que são esses lapsos de memória, às vezes uma mudança de comportamento, às vezes, para a família ou para a própria pessoa, acaba sendo difícil ela pensar na possibilidade de estar diante de uma doença. Ela pensa, ai, nossa, eu tô velha mesmo, eu tô velho mesmo, ai, velho é esquecido. E a gente tem socialmente uma série de coisas relacionadas, estereótipos, né? Ah, então é comum do idoso esquecer, é comum do idoso se atrapalhar, é comum, e a gente vai crescendo, né, e sendo bombardeado com essas informações, e a gente cria essa ideia. Então, às vezes acontece esse tipo de evento, se a pessoa não está realmente observando o cotidiano, né, daquele idoso, aquela idosa, então vai pensar, ah, isso é normal, isso acontece. Não tem, né, não faz essa associação. Porém, o que define é que como ela é degenerativa e ela é gradativa, não melhora. Muito pelo contrário, as coisas vão piorando. Os esquecimentos ficam piores, a falta de capacidade, a incapacitação vai aumentando, então já tem uma dificuldade para conseguir encontrar as palavras, para nomear objetos do cotidiano, as pessoas podem ficar perdidas em lugares que elas já conheciam, ela já não lembra mais como voltar para casa, né, de lugares que que ela frequentava. Então, quando chega nesse estágio, a gente já está num nível secundário da doença, já não é mais tão primário, né? E aí que de repente a família ou a própria pessoa fala assim, não tô legal, tem alguma coisa acontecendo, eu não tô conseguindo, né, perceber ou enfim, percebe, mas de repente manifesta e se expressa, né? Fala, olha, não tô legal, eu acho que tem alguma coisa acontecendo. E aí sim, encaminha, né? Vai para o neurologista ou vai para um geriatra. Não existe um exame específico, né? Claro, alguns exames de imagem, como né, uma tomografia, uma ressonância, um PET scan, talvez possa assim trazer, né, uma questão de um funcionamento ou né, do cérebro, uma área menos estimulada, como deveria, como se espera. A pergunta, na Mas verdade, assim, eu vejo o basicamente o questionamento aí diagnóstico ele é uma clínico. diminuição, né? Com o passar do tempo, não Sim, inicialmente, mas com o sim, passar do tempo, o cérebro vai diminuindo de tamanho, ele vai ficando menor, né? diminuindo. Sim, Que as áreas que são ativas, elas já ele vão encolhe. apresentando. Sim, Exatamente. Então, tem essa diminuição, né? Mas aí a doença já está bem mais avançada. sim. Exatamente. Então, no começo, vai fazer uma ressonância, uma tomografia, não vai aparecer, né? Por isso que o diagnóstico ele é clínico, é através da observação do comportamento, de relatos da família ou de pessoas que convivem com essa pessoa e que observaram que existe alguma coisa que foge do comportamento normal, né? De como a pessoa vivia, e aí começa a ter essa suspeita. Infelizmente, né, como eu disse, às vezes a coisa só vai chegar ali no médico quando está muito avançado, né? E é uma doença crônica, não tem cura, né, é irreversível, mas sempre que for possível, qualquer diagnóstico precoce é muito melhor, né? Porque aí você consegue, através da estimulação que a gente vai falar daqui a pouco, retardar, né? Em alguns aspectos, o impacto dessa doença, né? Vai tentar fazer com que ela ande um pouquinho mais devagar e aí a pessoa ela assim consiga se sentir um pouco menos, né?
invadida, né, por essa questão do Alzheimer e que não seja tão sofrível, né? E também tempo para que a família também possa, né? Porque uma doença como essa, assim como praticamente todas as outras, não é só da pessoa, né? A família inteira tem que se mobilizar, sofre com isso e tem que ter esse tempo e tem que ter esse cuidado, né? De serem cuidados para cuidar. Né? Só completando, Ju, essa questão do diagnóstico e compartilhando com quem está nos escutando, né? A experiência que eu tenho com a minha mãe nessa questão. Após observar esses comportamentos, eu realmente procurei um neurologista. O neurologista solicitou exames de imagem, mas dos exames de imagem não deu nada, estava tudo normal, todas as funções estavam preservadas, enfim. Ele solicitou que eu pedisse o parecer de um psiquiatra. Então, do neurologista, eu fui para o psiquiatra. O psiquiatra analisou o quadro dela e entrou com uma medicação. Ele achou que poderia ser um quadro depressivo, né? O meu irmão caçula tinha saído de casa, o mais velho também, só tinha ficado eu. Ele acreditou que poderia ser o ninho, a síndrome do ninho vazio, né? Que ela estava sentindo falta da família. Do vazio. Uhum. Exatamente. E fizemos o tratamento por um período, não adiantou. E foi até o Dr. Miguel, que recentemente faleceu, né? E ele falou: olha, filha, se não adiantou, é um outro processo. Eu vou encaminhá-la agora para o geriatra. Fui para o geriatra. Quando eu cheguei lá, é a doutora Letícia Adami, que até hoje a minha mãe, né, é paciente dela, há 11 anos, né, que nós tratamos com ela. Ela pediu alguns outros exames, não deu nada também. E ela explicou o seguinte: ela falou, olha, eu vou encaminhá-la para psicóloga e seria indicado que você fizesse uma avaliação cognitiva para avaliar o funcionamento cognitivo dela, né? Porque os comportamentos dão indícios de Alzheimer, mas eu não consigo mensurar se realmente a memória dela está tendo um rebaixamento. E esse tipo de exame, né? Todos sabem, né? Pelo SUS, eu não sei nem como se existe algum encaminhamento para fazer esse exame. Eu fiz com uma amiga, acho que você lembra, Ju, eu não sei se você estava no NA na época, a Kelly, agradeço muito a ela, porque ela fez esse teste, né? A aplicação desse teste, ele é um teste Essa caro, não bateria, sei né? nem Que a gente chama a de bateria de teste. avaliação neuropsicológica. Sim. Isso, não sei nem quanto que está o valor, mas eu lembro que na época era caro para você fazer particular. Enfim, ela fizemos. A memória dela estava no limite. Quando eu levei para a geriatra falou: olha, você está vendo que está no limite? Ela está no limite. E aí ela me deu duas possibilidades. Ela falou: olha, ou o Alzheimer vai bater na porta, tá aí, vai acontecer. Então, se a gente entrar com a medicação do Alzheimer agora, a gente consegue a recuperação e tentar diminuir, aumentar o processo das fases, né? O Ou impacto. a gente deixa a memória rebaixar e a gente espera o diagnóstico. E aí conversei com a minha família falou, não, vamos entrar com a medicação. Só que a medicação, quando você entra sem diagnóstico, você não consegue na alto custo. Eu lembro que na época eu pagava R$ 1.300 numa caixinha. E não podia entrar no alto custo porque eu não tinha diagnóstico, porque na bateria, na testagem, tinha dado o limite, tem que realmente dar o rebaixamento para ela dar o diagnóstico. Enfim, Sim. entramos com a medicação, começamos o tratamento com ela. Depois de 2 anos, eu refiz a bateria neuropsicológica, aí a memória realmente deu o rebaixamento e ela fechou o diagnóstico como mal de Alzheimer, depois de 2 anos. Mas ela sempre fala isso para mim, que esse tempo, além de Deus ser grandioso nas nossas vidas, eu vejo ele presente na minha vida e na vida da minha mãe constantemente, o processo desse diagnóstico precoce e essa intervenção, ela na verdade ela foi fundamental para que a gente tivesse esse ganho do tempo de doença, né? Que a doença aí, a estimativa é de 5 a 6 anos, né? E a minha mãe está há 11 anos, ela anda toda uma
Mas, enfim. Então, teve todo esse percurso do diagnóstico para a gente chegar e o médico, né, a doutora Letícia, realmente falar para mim e para minha família que realmente Uhum. a minha mãe estava com mal de Alzheimer. Então, é trabalhoso, né? Porque como não é uma imagem que você consegue detectar, e não é todo mundo que tem acesso a Sim. essa questão da psicologia para esse tipo de avaliação, eu não sei dizer se o SUS, eu Uhum. acredito que não, que ele tenha esse serviço, mas se tiver também é uma fila, deve ser quilométrica. E para os pacientes de Alzheimer, a questão do tempo, ele é fundamental. Não dá para esperar. Tipo, amanhã eu Sim, faço é crucial, né? um ano. Se eu tivesse esperado um ano, se eu tivesse talvez esperado esperar a memória de trabalho dela dar rebaixada, talvez ela não tivesse como ela está Rebaixar. hoje. Talvez o quadro estaria um pouquinho pior. Né? A Roseli, ela perguntou o seguinte: Uhum. gostaria de saber se é verdade que as pessoas que têm o Alzheimer é porque sofreu no passado. Eu vou responder assim, pessoa, e depois eu queria que a Juliana, como psicóloga, respondesse. Roseli, eu, enquanto pessoa, o que eu assisto da minha mãe, eu não acredito nisso. Porque a minha mãe era uma pessoa extremamente ativa. Minha mãe era uma leitora que ela pegava um livro de 300 páginas, ela ficava naquele livro, 2, 3 dias ela devorava. Ela devorava livros. Minha mãe era super ativa, muito antenada com o assunto político. Minha mãe era muito politizada. Minha mãe, ela teve uma infância difícil, sim, como na época dela, né? Aquela coisa de trabalhar na roça, enfim. Mas eu não acredito que seja isso o quadro. Agora, o que tem se, o que a medicina está estudando, se há algo hereditário nisso. Hereditário, na família da minha mãe, nunca apareceu ninguém com diagnóstico de Alzheimer. Até que se prove ao contrário, né? A minha mãe foi a única e primeira que foi acometida pelo mal de Alzheimer. Ju, você pode responder também? Não sei se. Uhum. É. Bom, ainda não existe, né, como para várias outras doenças neurológicas, né, como por exemplo o autismo, a gente não tem uma questão, né, o autismo não é uma doença, é uma condição, mas também não tem uma causa específica. O Alzheimer é a mesma coisa. Acredita-se, né, o que a gente tem hoje de convenção é fatores genéticos, mais a contribuição do ambiente e de vivências que a pessoa teve, né? E também do estilo de vida. Então, tudo isso contribui para né, a manifestação do Alzheimer. Não necessariamente, né, que, então se de repente ela tivesse vivido uma outra vida e tal, ela não teria, né, o Alzheimer manifestado. Mas a questão, né, dessa predisposição de genética e o mais o conjunto do ambiente é que trazem essa questão. Então, lógico, pessoas que tiveram traumas ou pessoas que tiveram algumas vivências negativas no passado podem desenvolver alguns tipos de transtornos, como, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico, né, a fobia, mas o Alzheimer, não. Né, não está relacionado especificamente com a questão de um histórico de vida que não é bom, que não é feliz, né? Então, eu acredito que não seja o caso, né? O que a doutora Letícia também comenta comigo e compartilha com vocês, a minha mãe é diabética e hipertensa, né? O diabetes também não controlado, isso é algo que ela fica muito Sim. em cima de mim. Os exames são muito periódicos, eu faço a cada 4 meses. Agora, como está estabilizado, estou fazendo de 4 meses. Mas chegou época que eu ia todo mês. Eu tinha que fazer a glicemia dela todos os dias, porque não pode ter alteração. Enquanto não estabilizou, eu estava medindo a Uhum. glicemia dela diariamente. Que o diabetes, ela falou assim, que também é um Sim. estudo. Ele fala que o diabetes, o açúcar em alto também no sangue, né, em níveis elevados no sangue, que isso também pode prejudicar o funcionamento do sistema nervoso, né? Pode acometer outras situações também, né? Sim. Então, ela pede muito o controle tanto da Inclusive diabetes quanto causar da uma questão. demência vascular, né? Exatamente.
também, né? Então, tudo, eu Né? acredito que, Então, na verdade, é várias um outras questões, o conjunto. colesterol, sim, Sim, a é, saúde é um clínica do conjunto de paciente como fatores. um E todo. só voltando, Eu Ana, nessa pergunto questão, isso para ela, mas eu vou ter também? Ela falou, sim, não sei, Ana. Ela falou, isso pode ser que, se genético, pode ser que seja. Mas o que é importante você entender, o que ela fala muito para mim e assim, isso eu relaxo, eu tenho que fazer isso, e a gente vai conversar sobre isso, de fazer a estimulação cognitiva também do processo de atenção e de memória. Isso, né? De participar de oficinas, ou fim, de uhum, terapias com fins de estimulação para a atenção e para a memória também. Ela falou, isso faz com que você tenha um cérebro sempre ativo, ela falou, embora você trabalhe, leia, enfim, mas que você estimule justamente a função executiva aí, do caso da memória, seria essa estimulação dessa função mesmo, para que isso aconteça, talvez tardiamente, não aconteça tão cedo como foi o da minha mãe. Rô, eu espero que eu tenha sim. respondido a sua questão. Qualquer coisa você pergunta, tá bom? A gente está aqui disponível. E se alguém quiser perguntar também mais alguma coisa, se nós não soubermos, se é universitária, porque a universitária é a Juliana Nakazaki. Se ela não souber, eu também não souber, nós vamos pesquisar, nós vamos atrás e aí nós entramos em contato com você que está nos escutando, ok? Então vamos lá, Ju, o Sim, que seria com estimulação certeza. cognitiva? Para o pessoal entender o que seria esse processo de estimulação. Tá. Só deixa eu complementar a questão do diagnóstico, porque daí você contou a sua experiência e realmente, né? Como eu disse, eu fiz neuropsicologia e o neuropsicólogo é o profissional, né, da psicologia que faz essa especialização e que está apto para fazer a aplicação dos testes psicológicos que o psicológico todo psicólogo pode fazer, mas o neuropsicológico específico, né, mais voltado para a interpretação realmente desses dados e que vai contribuir muito para o diagnóstico das demências, né, e do Alzheimer também, é feito pelo neuropsicólogo. Então, o médico é quem bate o carimbo do diagnóstico, mas ele geralmente tem, né, uma equipe multidisciplinar que vai contribuir com outras ferramentas para que, como eu falei, a gente tenha a maior quantidade de dados possível para fazer, né, o diagnóstico mais preciso. Então, esses testes, né, esse rastreio, essa avaliação neuropsicológica é fundamental também no diagnóstico do Alzheimer e de outras doenças neurológicas. Ju, e assim Né? eu posso até afirmar, Então, pelo que aconteceu comigo, o que realmente definiu o diagnóstico da minha mãe foi o neuropsicológico. Foi a hora que a doutora Letícia bateu o uhum, martelo. E ela me deixou bem claro que enquanto eu não fizesse essa sim, bateria de testes com o neuropsicólogo, né? Enquanto eu não fizesse, não tem como ela avaliar, mesmo sendo aparente essa questão da memória dela, né? Da questão dos esquecimentos, que ela precisava uhum, passar por esse processo todo. Então, a importância de se ter um profissional com essa especialização dentro da rede pública e dentro dos convênios, para esse tipo de diagnóstico, ele é fundamental. Foi realmente quando eu entreguei sim, a bateria de testes, foi quando a doutora Letícia fechou o diagnóstico dela como mal de Alzheimer. Enquanto ela não confirmou, viu, sim. ela não confirmou. O rebaixamento, porque o rebaixamento a gente pode perceber, como eu falei, né, no comportamento, na falta de habilidade, na perda da funcionalidade, mas o número ali, né, o registro que realmente marca é através do teste que a gente consegue, né? Então, só para complementar a parte do diagnóstico. Vamos lá, estimulação cognitiva. Como o próprio nome fala, né, é para a gente colocar o nosso cérebro para funcionar, né? Então, assim como todos os outros músculos e partes do nosso corpo, o nosso cérebro também precisa de estimulação. O que significa? A gente tem várias atividades durante todos os dias, né? E atividades que a gente acaba fazendo de uma forma automática. Ok, você tem que pensar uma coisa ou outra no seu trabalho, mas você já estudou para aquilo, você já domina aquilo, né? E você ali sabe o que você tem que fazer. Agora, quando a gente vai fazer uma estimulação, significa aprender coisas novas.
Então, a estimulação é para isso, é para movimentar aquilo que está no automático e que para a gente fazer novas conexões e turbinar os nossos neurônios, a gente precisa fazer essa estimulação. Ah, mas eu não sei, eu tô, né? O idoso às vezes ele fala, eu tô velho para aprender coisa nova, não quero, né? Não tenho ciência e tudo mais. Então é super importante, né, criar o hábito de aprender coisas novas. Principalmente para as pessoas que já trabalharam a vida toda e agora tem, né, conseguem assim viver com aposentadoria, ter um pouco mais de qualidade de vida e de tempo para se dedicar às coisas que gosta, né? Então a estimulação é isso, é você aprender coisas novas, é trazer, né, atividades para o seu cotidiano que não sejam aquelas que você faz todos os dias, né, que sejam coisas diferentes para poder fazer com que o seu cérebro ele crie novas conexões, né? E isso a gente vai fazer, só vai acontecer a partir desse aprendizado, né, de coisas diferentes, de coisas novas. Vamos dizer assim, só deixa eu falar um boa noite. Boa noite, Kelly, uma fofa amiga. Beijo no coração. Boa noite, Cíntia, lá de Araras. Boa noite, mamãe Japipa. Boa noite, Rita. Deixa eu ver. Boa noite, Maria. Maria é cuidadora da mamãe, deve estar do lado dela. Beijo, Chicletinho. Ela às vezes assiste as lives. Beijo, Andréia, também. Obrigado pela participação. A gente pode falar assim que a estimulação seria como se fosse uma. A gente precisa, o nosso corpo ele precisa estar em movimento. Então, se eu não movimento, né, a gente sabe, fica meio flácido, o Sim. negócio sai do lugar, né? E a atividade física, ela Atrofia, né? fica durinho, tudo fica no lugarzinho, a gente fica mais gatinha, vamos dizer assim. Então, essa estimulação física é para a gente ficar com o nosso corpo físico em ordem. E essa estimulação cognitiva seria uma forma Sim. também de exercícios, né, para manutenção dessas funções. Assim, Sim. é até aquela saples, sabe, de professor que a gente tem mania de querer interpretar as coisas mais, os termos mais técnicos de uma forma mais fácil de entender. Eu acredito que poderia se falar Uhum. isso, né, que da Sim. mesma forma como eu cuido do corpo, né, eu deveria, não estou cuidando, mas deveria fazer atividade física todos os dias, ou pelo menos uma frequência adequada, eu deveria fazer também essa questão da estimulação Regularmente. regularmente. Isso deveria ser uma prática nas nossas vidas. É isso, Juliana? Sim, exatamente. É uma atividade, como eu disse, cognitiva, do mesmo jeito que você vai caminhar, andar de bicicleta, fazer a sua academia, então que você coloque, né, é, atividades como uma leitura, palavras cruzadas, aprender jogos, né, jogos, por exemplo, xadrez, dama, algum outro jogo de tabuleiro, que tenha regras, que você possa ter que trabalhar estratégias, fazer sudoku, atividades, né, de artesanato, como crochê, tricô, patchwork, costura, pintura, né? Por quê? Porque isso vai movimentar o seu cérebro, fazer com que você tenha uma questão de foco e de atenção, né? Então, quando você está fazendo um jogo, ou quando você está fazendo ali suas palavras cruzadas, ou quando você está fazendo algum outro tipo de atividade, isso faz com que o seu cérebro ele trabalhe, né? E não só no automático, porque, como eu disse, muitas vezes a gente termina o nosso dia e se eu parar para pensar, nossa, o que eu fiz hoje? Não sei. Ah, trabalhei. Ah, ok, mas você trabalhou o quê? O que você fez? Ah, não sei, porque a gente faz no automático. Então você não. Lógico, você presta atenção no que você está fazendo, mas é uma parte diferente do nosso cérebro que está funcionando, é a nossa memória de trabalho, aquilo que já está estabelecido e que a gente, como eu disse, já tem domínio. Quando você está fazendo uma outra coisa, como por exemplo, uma palavra cruzada, cada quadradinho ali é uma questão diferente. Então você tem que acessar, né, o conteúdo que você tem. Se você não sabe, você tem que pensar ou você pesquisa. Então, por conta disso, essas atividades é que são as melhores para a questão de estimulação cognitiva, né?
A Kelly perguntou que tipo de atividade física você sugere. É, a fisioterapeuta da minha mãe, é, e a gente vai falar em outras lives também, da importância de ter uma equipe multidisciplinar. Minha mãe é atendida por uma psicóloga, pela fono, Sim. pela fisioterapeuta e pela TO. Ela tem a geriatra, o neurologista a hematologista. Então, são 7 profissionais que constantemente se falam e vão direcionando o caso dela. A fisioterapeuta, no começo, ela sugeriu caminhadas diárias, né? Pelo menos, no mínimo, de 15 a 30 minutos ela tinha que andar. O que acontece com a pessoa de Alzheimer? A tendência, como ela vai se ausentando. Então, ela tem negativas de fazer atividades físicas. Então, hoje, o que a gente consegue fazer? Ela tem a fisioterapeuta, e eu tenho uma bicicleta ergométrica em casa. A bicicleta ela tem uma aceitação melhor do que sair de casa. Ela não gosta de sair de casa para andar. Então, ela faz Uhum. aí 2 a 3 vezes por semana, às vezes eu consigo colocar ela lá na bicicleta. Então, assim, a atividade física ela é fundamental para tudo, né? A fisioterapeuta dela fala muito para mim também de entrar em Uhum. academia ou aula de ginástica por conta dessa questão da coordenação de movimentos, porque você tem que memorizar sequências, e isso faz com que o nosso, Sim. além do nosso corpo está sendo trabalhado também essa questão de sequenciação. Eu tenho que pensar, eu tenho que dar o Uhum. comando para o meu cérebro. Cada movimento, o aumento de movimentos, né? As Sim. famosas aulas de aeróbica que ela falou para mim, que tinha, né? Hoje eu acho que nem sei se tem essas aulas de aeróbica, agora é zumba, né? Mudou o nome, mas era aeróbica. Ela falou, lembra de aeróbica? Não, vai para Tem zumba, né? zumba, tem aulas de Porque outros tem tipos de sequência. dança. Sim. Exatamente. E isso faz, ela falou, você vai estar Sim, trabalhando o uma seu corpo coreografia. e você tem que memorizar uma sequência que nem sempre vai ser a mesma, vai ter uma mudança, né? Ela fala sempre isso, que a gente está acostumado a fazer as coisas muito na questão da memória de trabalho, muito, tudo certinho. Tá. 7 eu acordo, vou pro chuveiro, tomo café, entro no carro, vou trabalhar, deixo a criança na escola, vou pro trabalho. Saio do trabalho, pego criança, tiro a criança, vou para casa, dou banho, é automático. A gente não pensa no que a gente está fazendo. Tem hora que eu chego em casa que eu falo, nossa, mas eu já cheguei, eu nem Uhum. percebo que eu dirigi o carro. De tão automático que é sair da escola e ir para minha casa, eu não me dou conta nem do trajeto Sim, mais. Ela falou para mim também dessa questão de mudar de trajeto. Ela falou, você não pode fazer sempre. Por que você faz sempre o mesmo caminho? Eu sim, falei, doutora Letícia, porque eu faço o mesmo caminho, nem sei por quê. Ela falou, você não deveria. Você condiciona seu cérebro sempre a mesma coisa. Então ela falou: você sai da sua escola, vai para outra rua, faz seu cérebro se movimentar, né? Aí eu vim nessa rua e vou ter que ir pela outra rua para chegar na minha sim, casa. Faz outro trajeto. Saia dessa questão da rotina para você conseguir trabalhar outras áreas também cerebrais. Isso que exatamente. é uma das orientações que a doutora Sim. Letícia e a fisioterapeuta também sempre fala comigo sobre isso. Uhum. Você quer complementar essa pergunta, Ju, sobre a questão da atividade Sim. física? A rotina é importante, né? Principalmente né, trabalhando com pessoas com Alzheimer, fazer uma rotina é bom, né? Mas para que a gente possa fazer uma estimulação, principalmente tentando, né, os mais novos, essas pequenas coisas que do dia a dia mesmo, como ela recomendou, então uma mudança de trajeto, você, por exemplo, de repente trocar de roupa de olhos fechados ou tomar banho de olhos fechados, tentar escovar os dentes com a mão contrária da sua mão, né, dominante, ou tentar amarrar o cadarço com uma mão só. Então são pequenas coisas que não precisam, né, ser uma mudança radical no que você já faz, né? Até porque a gente tem várias atividades no nosso dia, mas é buscar sempre alterar essas pequenas coisas, né? Então, assim, a gente precisa, né? E essa questão, né, da atividade física, por exemplo, também serve como uma estimulação cognitiva. Quando a gente está caminhando na rua, eu sei que agora tem todo um cuidado, né, por conta da pandemia e tudo mais, tem as pessoas que realmente preferem ficar em casa, né, mas quando possível, às vezes num lugar que é mais afastado, que tem menos pessoas,
né, de fazer uma caminhada, porque a gente começa a observar as coisas que estão ao nosso redor, observa a natureza, né, de repente, poxa, ali, olha que lindo, um pássaro, ou né, um outro animalzinho que passa, uma paisagem diferente. Então isso também faz com que o nosso cérebro ele se sinta renovado, né? Então a atividade física, ela pode sim contribuir e estar aliada com uma estimulação cognitiva. Na aula de dança, por conta da memorização dos passos, e outra coisa que também ajuda, né, uma estimulação cognitiva que é importante, é a questão da socialização, né? As pessoas com Alzheimer, eles têm um prejuízo da questão social, seja porque eles preferem ficar isolados, seja porque tem uma questão da dificuldade de comunicação, né, que começa a aparecer, então isso também faz com que as pessoas não queiram mais interagir, e a socialização, ela é também importante para que o nosso cérebro se mantenha ativo. Né? Então, quanto mais a gente se isola, menos a gente tem que trabalhar buscando, né, a questão de se comunicar e tudo mais. Para vocês que me conhecem e acompanham meu trabalho, amigos e familiares, até né, nós não sofremos com essa pandemia, a mamãe ela me acompanhava em tudo, tipo tudo, né? Porque eu não tinha ninguém para deixar ela em casa, então eu tinha oficina de leitura, clube de leitura, feira Uhum. de empreendedorismo, era não sei o que, era atividade do Clube 28, era atividade do conselho. Então, assim, todo mundo conhecia a Chicletinho, porque eu tinha que levá-la em todos os espaços. Então, ela sempre foi muito social. Até pouco tempo atrás, um ano e meio atrás, as pessoas se surpreendiam quando eu falava, não, ela já está há 10 anos. E é justamente isso, um dos pontos que a gente que tem que ter essa proposta é a socialização, é o contato com o outro. Isso faz toda a diferença. Ela gosta de estar. Eu sou Uhum. muito grata para minha diretora. Ela sempre deixou durante 2 anos. Nós temos uma carga de 1/3 que acaba. Nós trabalhamos 26 horas ao invés de 30. Então ela deixava com que eu saísse na sexta-feira 3h30. Quando a minha mãe estava bem e não tinha pandemia, eu levava a minha mãe para a escola. Então ela ficava junto comigo na sala de aula. Então ela fazia as mesmas atividades das crianças. Ela participava de todos os movimentos, porque a escola, imagine, no período lá, 250 crianças. Aquilo pegava fogo, né? Barulho, movimento, é criançada. E as crianças sempre são muito Uhum. receptivas. Então, ela, vó, 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 era com ela todo o tempo, eles falavam com ela todo o tempo. Então, isso também fez muita diferença dela durante esses 2 anos que eu pude propor isso para ela toda sexta-feira. Sim. Né? Esse contato com criança, o movimento, as pessoas que estavam do lado dela, e eles sempre nos receberam muito bem, A a equipe energia, né? escolar, a energia de, oi, está aqui, não, fica aqui, né? Assim, o comportamento das crianças em relação a elas, a conduta, eu lembro que era assim, quando eu a levava, Uhum. parecia que ficava todo mundo quieto. Parecia, não, ficava. Eles ficavam até mais calmos. Então, ia descer para a merenda, né, no Marcos Gasparian, tem escadas. O cuidado que eles tinham, comigo não tinha, me derrubavam da escada, deixavam. Mas quando ela estava, o cuidado com ela, de dar o tempo, de ela conseguir descer, vai com cuidado, que a avó tá vindo. Eu falo que foi muito intenso para mim. E foi uma turma que eu acompanhei 3 anos eles. E até hoje, as mães perguntam dela pelo Messenger ou pelo meu WhatsApp. As crianças perguntam dela como que tá a avó. Porque eles incorporaram ela dentro Uhum. desse processo. Então, a socialização, gente, é muito importante. Eu sei que é difícil, Sim. porque às vezes, por exemplo, a gente vai no restaurante, ela pega as coisas com a mão. E isso, as pessoas olham, porque aparentemente isso não, a pessoa não sabe quem está olhando. E a minha mãe pegou, por exemplo, a batata com a mão, né, do prato, ou um pedaço de carne, que seja, é um absurdo. Mas eu e minha família, nós sempre pensamos assim. Ela é a nossa mãe. E eu não tenho motivo de me envergonhar dela.
Então, ela ia para restaurante, se ela quisesse comer com a mão, ela comia com a mão, mas nós íamos em restaurantes. Se sujasse a roupa, sujou. Nós não temos, até hoje, nós não temos isso. Nós reduzimos a questão dela dentro dos espaços públicos, tipo shopping também, enfim. Nós vamos para shopping, praia, então, ela ama uma praia. Praia, nós só restringimos por conta da pandemia, né? Porque agora ela está usando fralda. Pra gente, tá tudo bem. Sujou a roupa, sujou, pegou com a mão, pegou. Eu não sinto vergonha. Ela foi a pessoa, eu tive o privilégio de nascer dela. Então, essa é a mensagem também que eu dou. A gente tem que ter isso, porque às vezes o filho acaba se sentindo envergonhado com algumas situações. E não é fácil. Eu não vou falar para vocês que é fácil. E não é por vergonha. É por pensar, nossa, meu Deus, a minha mãe, o que está acontecendo? É difícil de lidar com isso. Mas isso é importante, esse comportamento da gente levar para os espaços, porque essa socialização faz com que ela tenha a possibilidade dessa doença diminuir esse impacto e o tempo dela ser um pouco mais extenso, né, as fases, né? Ju, quais seriam os benefícios que essa estimulação Sim. cognitiva poderia ter? Tanto para pacientes, a gente pensa nos pacientes, sim, com demências, como o mal de Alzheimer, mas a gente também pode pensar na estimulação cognitiva para pacientes que não apresentam, né? Que sejam idosos, mas que não apresentaram ainda um comportamento ou algum sintoma que dê indícios de uma patologia nesse tipo. Essas pessoas também se beneficiariam? Quais seriam esses benefícios? Uhum. Sim. Toda, não é que não é uma regra, né? Nem todo idoso vai sofrer de algum tipo de demência. Existe, né, uma porcentagem de aproximadamente 6% da população mundial que apresenta algum quadro, né, degenerativo neurológico. Então, algum tipo de demência, como Alzheimer, ou como a demência senil, ou várias outras, né, que podem acometer a terceira idade, né? Então, pessoas acima de 65 anos, mas não necessariamente que todas as pessoas vão ter. Lapsos de memória são normais. Inclusive, nós mais jovens também temos, né? Às vezes a gente passa horas procurando um negócio que tá ali na nossa frente e a gente não percebeu. Esquece onde colocou e fica aí que nem, né? Procurando e procura e depois, de repente, já sei onde tá, né? Então, assim, é normal isso acontecer. A gente fala de patológico quando realmente isso impacta em como a pessoa vive, né? Se ela já não consegue fazer mais as coisas sozinha, se ela vai precisar de uma pessoa para cuidar, então, né, isso pode, isso daí dá os indícios para a gente, né, falar de uma questão de doença. Mas a estimulação cognitiva, ela pode melhorar, né, o benefício da qualidade de vida. Então, como eu falei, a gente pode sim ter alguns lapsos de memória? Podem. O envelhecimento acontece e a gente nunca fica mais novo, né? Todos os dias a gente tá um dia mais velho. E a partir dos 30, 35 anos, a nossa renovação celular, ela começa a entrar em declínio e aí a gente já não renova mais 100%, vai renovando-se 90, depois 90, 85, 80 e assim por diante, né? Mas você realmente quando a pessoa ela tem essa questão, né, de aprender coisas novas, de comer o que ela gosta, de ter uma família e pessoas e amigos que convivem com ela. Ela tem experiências, né, como viajar, como conhecer novas culturas, de se permitir, né? Então eu penso que a alegria de viver, né, você ter motivação para a vida é um dos maiores benefícios da estimulação. Porque quando você faz coisas novas e quando você se permite, né, viver essas novas experiências, isso faz com que você seja mais feliz, né? Então a qualidade de vida das pessoas que têm essa vida ativa, né, que assim são mente aberta para conhecer as coisas novas, para conhecer pessoas, né, para viver a vida de uma forma plena, elas acabam sendo mais felizes, independente do quanto de vida.
como a Ana disse no começo, a expectativa de vida tem aumentado cada dia mais, né? Se a gente pensar aí que há 100 anos atrás, a expectativa de vida era 55, 60 anos, né? Hoje a gente, né, tem tantas pessoas que a gente conhece, de repente falece com essa idade, a gente fala, gente, é um absurdo, como falecer um novo, né? Quanto de vida ainda tinha E para quanto viver, a né? população que nós estamos Então, assistindo, essa né? qualidade. O pessoal vacinar, né? Que tá a vacina da Covid, né? Está no pessoal de 90 anos essa semana, né? Sim, exatamente, Quantas 80, pessoas. 90. E era raro isso, né? A gente não via tanto assim. Exatamente, aí você faz dizer. Sim, e você vê pessoas de 90 anos super lúcidas, tranquilas, com autonomia, né, com qualidade de vida, morando sozinhas, independentes. Então, assim, isso, quando você olha o histórico, a história de vida dessa pessoa, eu penso que sempre existiu essa busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, essa questão de ter uma rede próxima de amigos e de familiares que são amorosos, né, que são carinhosos. Então, tudo isso acaba influenciando para o funcionamento do nosso cérebro. Pessoas que vivem uma vida muito restrita, seja né, de oportunidades ou realmente dessa motivação de procurar coisas, acabam, né, tendo, assim, uma... se tornam, né, mais amarguradas, e acabam, às vezes, não vou dizer que é uma predisposição para desenvolver uma demência, mas assim, acabam tendo uma dificuldade maior. Você percebe, né, tem nos estudos, que essas pessoas, né, que não têm essa questão, principalmente de pessoas próximas da família e dos amigos, né, dessa socialização, elas acabam ficando, né, com menos habilidades, né, para a vida, de uma forma geral, né? Então, assim, é importante então a gente enfatizar, né, Juliana, essa questão da estimulação cognitiva, né? Tanto para quem já está dentro desse processo, então para os idosos que já são acometidos pela essa questão do Alzheimer, então a estimulação cognitiva com o profissional, ele é fundamental Uhum. para que diminua o impacto dessa doença, né, no dia a dia, esses sintomas, e também, principalmente, também a Sim. questão da orientação à família, porque a família também passa por esse processo, né? E aqueles que não são acometidos pelo mal de Alzheimer, Uhum. assim como eu, você, né? E os idosos em si, né? Que seja feito um trabalho que seria preventivo, né? De trabalhar essas funções, né, executivas do nosso cérebro, né? A Sim. memória, a atenção, enfim. Como se a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso sistema nervoso, né? É o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo. E a gente não tem esse olhar no Uhum. dia a dia, né? Eu acho que enfatizar essa questão dos É. profissionais que você falou também, eu falo que Deus é muito bom comigo, porque ter uma equipe multidisciplinar que cuida da minha mãe, ela é fundamental para me direcionar também em como entender algumas coisas que acontecem com ela, e eu, enquanto filha, né? E todo Uhum. mundo me pergunta isso, né? Mas você é psicopedagoga, você é especialista em educação inclusiva, mas eu sou filha, eu não sou a psicopedagoga dela e nem a especialista em educação Eu não inclusiva sou naquela hora psicopedagoga dela. da minha mãe, sim. Não, eu sou filha dela, eu estou olhando. Então, todo o sofrimento que qualquer pessoa tem da família, eu também sinto. É muito difícil. E se você não tem essa rede de apoio, né? Essa rede integrada médica, né? Essa equipe multidisciplinar. Se você não tem amigos, né? E eu tenho o privilégio de ter assim, eu falo que eu não tenho muitos amigos. Eu consigo nomeá-los. Mas esses que eu tenho, eu sei que se eu telefonar agora, estão junto comigo e estão junto com ela, porque de uma forma ou outra também participou de todo o processo da minha vivência. Então, eu ia sair, gente, não dá para mim sair hoje porque teve uma vez que eu fui, a Uhum. gente alugou uma chácara e eu não me ative que era aquele final de semana que era o meu de cuidar da minha mãe. E aí eu falei para as minhas amigas, eu falei, meninas, eu não vou para a chácara porque é o final de semana de eu cuidar da minha mãe.
Então, não tem como eu sair de casa, ela não pode ficar sozinha. Arruma a mala da chicletinha que ela vai junto com nós pra chácara. Ai, gente, eu achando que ela ia dar trabalho. Menina, era 2 horas da manhã, ela tava lá dançando com o pessoal. Ela falou: não, a gente deixa um quarto só para ela, deixa suíte para ela, mas ela vai participar da festa. Que isso? Não vai deixar de ir porque não vai levar sua mãe? A gente sabe de todo o problema, a gente ajuda você. Então, assim, foram poucos os momentos. Eu nunca tive essa questão de deixar de fazer alguma coisa por conta dela. Então, para mim, cuidar dela não é um sacrifício, né? Não é um peso, não é uma Uhum. dor. Ah, eu tenho. Eu sofro. Eu sofro com a situação porque eu sei que eu tenho uma perda dela diária. E eu aí entra o especialista, e isso eu acabo sofrendo mais, porque Uhum. eu consigo fazer algumas observações de comportamento que uma pessoa que não tem os mesmos conhecimentos faz. Então, às vezes passa desapercebido e eu percebo, não está comandando, ai, a motricidade. Exatamente, era o que eu ia falar. E aquilo começa a me consumir. Mas eu falo que essa rede toda que me apoia faz com que o quadro dela realmente faça com que ela tenha qualidade de vida. E eu falo que qualidade de vida e dignidade. Qualquer pessoa tem esse direito de ter qualidade de vida e dignidade. E tem uma pessoa que vai fazer eu chorar. Essa Rita Benuto, Sim. eu vou ler o comentário dela porque eu não sabia disso. Apesar que ela acho que deve ter comentado, mas eu sou, não sei se sabe, ligado na tomada. A sua mãe, junto das crianças, porque eu dei aula para a Bárbara, é a filha mais velha dela. A sua mãe, junto das crianças, ajudou muito a Bárbara a entender a avó dela. Ela muitas vezes usou a avó Chicletinho como exemplo. Então, algumas mães também falam muito isso, que eu levar a minha mãe para a escola e eles verem toda a dificuldade, ela subir a escada e de eu, né? Tudo que acontecia. E às vezes eu não estava bem e eu falava para eles, eu não estou bem porque a minha mãe não está bem, né? E algumas mães falam para mim, ela falou, Ana, sabe que esse conhecimento que você passou de cuidado com a mãe, com a família, com o outro, às vezes é mais importante do que o conhecimento acadêmico. Que isso a gente aprende, mas esse conhecimento de família e de amor que você tem por ela e eles vivenciarem esse tempo com De você, vida. de vida, ela falou, é fundamental, porque ela falou, o tratar com o vô mudou, eles perceberam que não é porque o vô quer fazer, é porque realmente as pessoas elas vão envelhecer. E eu falo isso para eles, né? Até para minha turminha agora que está no presencial, eu falo para eles que eu tenho que deixar meu telefone ligado. Eu falei, olha, o meu telefone, se ele tocar, a professora vai olhar. Se for a minha mamãe, a pessoa que cuida da minha mamãe, eu tenho que atender. Porque hoje sou eu que cuido da minha mãe. Ela falou, você cuida da sua mãe? Eu falei, eu tive a idade de vocês e ela cuidou de mim. E agora, quem cuida dela sou eu. Então, se o telefone tocar, a Pro vai precisar parar e ver o que a mamãe dela está precisando. Porque ela está velhinha e ela precisa de cuidados. Enfim, eu acho que esse tipo de relação que a gente estabelece também com a criança, dentro, fora da escola, com os jovens, também é um aprendizado e tanto, né, Ju? Sim, porque enquanto jovens a gente não tem a percepção, a gente não pensa que a gente vai envelhecer, né? Sim, E então a gente olha o idoso, fala ok, mas não compreende, né? E realmente, quando você tem toda essa rede de cuidados, né, de pessoas que estão ali dando um exemplo de amor, né, de gratidão, a criança tem realmente, ela absorve, né? A criança ela tem muita pureza, então ela percebe que é sincero. E aí, por isso, todo esse amor que você dedicava à sua mãe era devolvido pelas crianças também, por ela, né? E como é fundamental, né, como você mesmo disse, que as pessoas apoiem as pessoas que cuidam. Não é fácil, sempre existe essa questão da perda, né? Então, eu estou perdendo a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha avó. A gente sabe que, como, né, não, algumas coisas não vão voltar atrás. Mas a estimulação cognitiva, ela é capaz, sim, de tentar, de brecar um pouquinho a evolução da doença, de melhorar
a qualidade de vida das pessoas que não têm um sintoma e que talvez nunca tenham, mas que podem aproveitar a vida e manter o cérebro ativo, né, fazendo coisas novas e aprendendo coisas novas. Né, uma experiência que eu queria relatar é que vivi 3 anos no Japão e lá existem mas muito, muito velhinho, né? É muito comum você conhecer pessoas acima de 100 anos e que trabalham e que vivem sozinhos e que são independentes. Então, assim, e uma das coisas que eles mais fazem é essa questão de estimular o cérebro. Então, eles têm, né, clubes de jogos, comunidades ali que se apoiam, alguns até 85, 90 anos ainda trabalham, mesmo sendo um trabalho, né, meio período, mas eles se mantêm ativos, né? Ah, eu trabalhei tantos anos em tal coisa, me aposentei e agora eu quero fazer uma outra atividade. Mesmo que seja por um período pequeno, né, por conta também de descansar e da própria questão, né, da capacidade física, mas assim, é muito comum. E é uma graça, né, assim, é uma graça vê-los todos, né, assim, principalmente as mulheres, muito vaidosas, né, e todas bonitinhas ali, arrumadinhas, sozinha indo pro mercado, né, para fazer as comprinhas. Então, é o estilo de vida mesmo, né, que ajuda e que mantém essa questão da mente sempre jovem, da mente sempre dinâmica, é através dessas escolhas, né, que a gente faz. Então, né, eu acho que é um exemplo que eu pude, né, vivenciar ali que realmente foi bastante significativo, né? Ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode colocar aí no chat. Se a gente não conseguir responder, porque a gente já está no processo de finalizar a nossa live, tá? Eu quero agradecer de novo você, Juliana, pela sua disponibilidade, por você sempre estar disponível. Mas antes de a gente se despedir, já estava esquecendo. Como nós estamos no mês roxo, né? O mês de conscientização do mal do Alzheimer, eu e a Juliana, nós vamos começar um trabalho com nossos idosos. Vão ser 2 oficinas de estimulação cognitiva. Vai ser no dia 18 e no dia 25 de fevereiro. Essas 2 oficinas, elas serão gratuitas, tá? Até amanhã vai estar na minha página e na página da Juliana também. A gente vai começar a divulgação, como vai ser a inscrição, qual o horário, qual quantidade de pessoa, como que faz para se inscrever, enfim, vai estar tudo escrito direitinho na minha página. Eu sou Ana Cristina, no meu Instagram também, a Cris Carlos Jundiaí, tá? Procura lá, procura pela Juliana Nakazaki também. Vai estar toda a explicação de como você pode escrever seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, que precisa passar por essa questão de estimulação cognitiva, tá? As vagas serão limitadas, porque também não tem como você fazer esse tipo de estimulação com grupos muito Para grandes, muita né? gente. Porque aí o desempenho deles e a atenção que a gente tem que dar para eles também acaba não sendo tão eficaz e acaba não alcançando os objetivos. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que nós vamos estar disponibilizando os links, né, para as inscrições. Lembrando que são vagas limitadas. Inscrição. Sami, sua linda, tudo bem? Beijo no coração. Ô, Ju, então, eu quero agradecer você. Deus abençoe você por tudo, por tudo, por tudo, porque você é uma parceira, que eu falo que é parceira de trabalho, e é uma parceira de vida. Então, a gente está sempre juntos. Você é uma pessoa que eu amo de paixão, amo o seu trabalho, amo você como pessoa, enfim. Eu sou suspeita de falar de você. Quero te agradecer imensamente, Ju. Bom, a recíproca é verdadeira, né? Você sabe que eu também te apoio, te admiro demais. A rasgação de seda, né? Mas, É, né, realmente a gente encontra, felizmente, pessoas no nosso caminho que a gente vai carregar para sempre. E você é uma delas, né? Então, muito, muito obrigada pela confiança, pela parceria e tamo junto. Obrigada bom, pela participação de todos, né? Foi uma delícia estar aqui com vocês. pessoal, então a gente vai acabando por aqui. Tava uma delícia, foi um bate-papo bem gostoso, né? Essa live vai estar disponível daqui uns 30 a 40 minutos
lá no meu YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí SP. Curte, compartilha com o pessoal, que eu entendo que esse horário também às vezes não consegue assistir, está no trabalho, casa, enfim. A gente vive uma vida de correria. E estando lá disponível nas nossas redes sociais, as pessoas conseguem acessar esse conhecimento, esse conteúdo, o horário que for possível. Quero agradecer a todos que entraram, todo mundo que compartilhou, que, enfim, que entrou, que assistiu, que comentou. Beijo no coração. Fiquem atentos à nossa oficina de estimulação cognitiva para idosos. Lembrando, 18 e 25 de fevereiro. Até amanhã, eu e a Juliana já vamos estar fazendo a divulgação de todas as informações necessárias para que os nossos idosos participem. Beijo no coração e até a próxima. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.